Olá, está começando o Câmara Repórter, segunda edição, nesta quinta-feira, 5 de outubro. Veja os nossos destaques. Após convocação, o CONDICA explica no plenário da Câmara a não realização das eleições dos conselhos tutelares no último dia 1º. Comissão de Turismo realiza visita técnica ao bairro do Alecrim. Câmara Municipal de Natal realiza audiência pública em alusão à semana de sensibilização da perda gestacional. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter, segunda edição, que está no ar. Esclarecer os problemas e viabilizar soluções para as eleições dos conselhos tutelares em Natal. Foi com esse objetivo que representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA, estiveram no plenário da Câmara Municipal de Natal na tarde desta quinta-feira. A presença do CONDICA atendeu um convite dos vereadores. A diretoria do CONDICA veio ao plenário da Câmara nesta quinta-feira prestar esclarecimentos sobre a suspensão das eleições para conselheiros tutelares, que deveria ter acontecido no último domingo, 1º de outubro. Aconteceu um equívoco na distribuição das urnas, né? As urnas foram distribuídas, foram entregues pelo TRE no tempo correto, no tempo certo, e na logística de distribuir essas urnas para os locais de votação, houve esse equívoco, o que ocasionou todo esse contratempo, todo esse imprevisto que impossibilitou que a eleição fosse realizada no próximo dia 1º de outubro passado. Solicitamos uma reunião com o TRE para a gente sentar junto com eles. Eles já sabem o que aconteceu, nós fomos o tempo todo muito transparente com o TRE, assumimos o erro foi um erro nosso, era o CONDICA quem estava responsável por distribuir essas urnas. Então, a gente está aguardando esse posicionamento do TRE para que a gente sente, para que a gente discuta como é que a gente vai fazer esse processo daqui para frente. Durante a reunião, vários vereadores questionaram a logística utilizada pela comissão organizadora para a distribuição das urnas, que causou a suspensão das eleições. O presidente da Comissão Eleitoral, de uma forma muito verdadeira, ele assumiu a responsabilidade e do que competia a ele. E também disse que o CONDICA tem a responsabilidade do grave erro que ocorreu, foi os cadernos que não foram distribuídos adequadamente para cada urna que estava nas escolas. E isso foi o grande conflito. Um erro primário, né? As urnas chegar no endereço e ser direcionado para outro, né? Então isso aí não foi muito claro quem cometeu esse erro nas entregas. E o outro erro, que também eu acho que foi fundamental, foi o cruzamento desses cadernos, que tem as informações dos eleitores, com as urnas, né? Então isso gerou aquela tempestade perfeita, né? E infelizmente prejudicou os candidatos, mas é importante que agora, sabendo esses erros, a gente possa corrigir para o futuro. Os parlamentares demonstraram preocupação do pleito não ser realizado no próximo dia 29, como foi inicialmente anunciado. Para isso, será necessário um entendimento com o Tribunal Regional Eleitoral. Para piorar, o que eu acho que essa reunião deu à luz é que não temos uma data definitiva para a próxima eleição, né? Apesar do CONDICA ter anunciado que vai ter uma eleição no dia 29 de outubro, eles não têm certeza se a eleição vai ser no dia 29 de outubro. Isso gera uma angústia, né, uma pressão a todos os candidatos que de certa forma, mobilizaram milhares de pessoas para ir votar num cargo tão importante, numa função tão importante que é do conselheiro tutelar. O vereador Daniel Valença ressaltou que culpar a comissão organizadora não vai resolver o problema, já que o pleito é responsabilidade das Sentas, que deve oferecer condições favoráveis para a organização das eleições. Compete ao município de Natal, à gestão Álvaro Dias, garantir as condições e a boa execução desse processo eleitoral. Infelizmente não foi o que aconteceu, então não adianta responsabilizar o CONDICA, responsabilizar, enfim, terceiros, quando na realidade quem estava e está na presidência do processo eleitoral é uma secretaria da gestão Álvaro Dias, e a ela compete gerir esse processo eleitoral.
Camila ressaltou que a suspensão das eleições é um prejuízo enorme para a sociedade e sugere que a comissão seja substituída. As palavras que o presidente da comissão eleitoral traz deixa dubiedade nas argumentações, que o erro foi das urnas que foram distribuídas de forma equivocada, mas também dos próprios livros, dos cadernos que é entregue pelo TRE com o nome dos candidatos aptos a votarem. Estes cadernos também foram distribuídos de forma equivocada. Ou seja, não satisfeita com as argumentações que foram trazidas pelo presidente da comissão eleitoral, que foram referendadas pela presidente do CONDICA, eu encaminhei agora ao plenário que essa comissão eleitoral do CONDICA ela seja substituída de forma imediata, porque não dá para trazer o mínimo de confiabilidade, de segurança que o próximo dia que eles mesmos já sugeriram, dia 29 de outubro, porém falta o TRE dizer se é possível ou não disponibilizar novamente essas urnas, não é? Mas eles sugeriram essa data. Então, qual é a segurança que a gente pode ter com a comissão eleitoral que está, que o processo no dia 29 não vai ocorrer os mesmos equívocos? A presidente do CONDICA falou que vai acontecer uma reunião com o colegiado do Conselho, onde será definida ou não a permanência da comissão organizadora. A gente já iniciou todo o processo para articulação, avaliação, identificação dos problemas para que a gente faça, né, uma eleição com a lisura do processo, com a responsabilidade, né, que é nossa, e a comissão especial ela já se reuniu também, já foi debatido isso e vai ser feita uma reunião extraordinária dentro do Conselho para que possa ser deliberado dentro do Conselho se vai haver, né, a substituição, se vai haver a permanência a partir da avaliação de todo o colegiado. E só reforçando que a nova eleição para os conselheiros tutelares de Natal está marcada para o próximo dia 29 deste mês. E por causa da presença do CONDICA aqui na Câmara Municipal, a pauta de votações de projetos nesta tarde foi suspensa, transferida para a sessão ordinária da próxima terça-feira. Dar visibilidade à problemática da perda gestacional neonatal e infantil e debater a humanização do atendimento. Essas foram as abordagens de uma audiência pública realizada aqui na Câmara pela manhã. Flávia Marinho tem trombofilia. Ela é mãe de 4 filhos. 2 deles foram de perdas gestacionais. Os 2 anjinhos encorajaram Flávia a se engajar na causa. A dor é uma dor muito difícil, porque ela é uma dor ignorada pela sociedade. A gente, quando tem uma perda fetal, a gente se sente menos mulher. A gente se sente impotente. A gente acha que foi culpada por aquele evento que a gente daria até a própria vida para que não aconteça. Então, eu vejo esse olhar da sociedade com muita preocupação e, sobretudo, com muita consciência que a gente precisa fazer um alerta, porque perda gestacional não é normal, não pode ser normal e não pode ser banalizada pelos médicos e profissionais de saúde. Estamos vivendo a semana de sensibilização à perda gestacional neonatal e infantil. Para discutir o tema, a Câmara Municipal de Natal realizou uma audiência pública, proposta pelo vereador Anderson Lopes. É um tema bastante sensível, um tema bastante relevante. Nós sabemos que muitas mães, muitos pais têm a perca de seus filhos e, como você bem colocou, se tornam dores invisíveis, até pela falta de conhecimento das pessoas que estão ali próximas, pela falta de empatia também. Nós temos uma preocupação muito grande, porque foi relatado aqui na audiência pública que as mães, quando têm essa perca gestacional, elas ficam dentro do leito, na mesma mãe que teve o seu bebê, então é uma dor dobrada ali para essa mãe, além de ter perdido o seu filho, ter que fazer às vezes uma curetagem no mesmo ao lado de mulheres que estão ali prontas para ter o seu filho de forma na cirurgia de cesárea. Então, nosso mandato vai discutir isso com a Secretaria Municipal de Saúde, com o Ministério Público, para que existam leitos separados para essas mulheres. Por ano no mundo, 23 milhões de gestações terminam em abortamento. A principal causa das perdas é de ordem genética. Dentre as causas de abortamento, nós temos as mais variadas possíveis, principalmente se eu considerar que época que ela aconteceu. Porém, se eu pensar no abortamento inicial, a minha principal causa de abortamento são causas genéticas.
Algumas vezes elas não vão se repetir, isso na realidade, na maioria das vezes eu não vou repetir esse abortamento por essa causa genética, mas a gente tem que ter um cuidado com esta paciente, tanto no que pode ser prevenível, mas principalmente na saúde emocional da mulher, do casal, da família que está envolvida neste processo. A gente conseguir entender que o luto dessa paciente, ele é real, que a gente não tem como mensurar a dor dela, independente da idade gestacional que tenha acontecido essa perda, às vezes faz com que a gente tenha uma compaixão maior, que a gente tenha um apoio ativo a esses casais e que a gente consiga ajudar que eles não percam o sonho de construir a família, de tentar mais uma vez, com todo o apoio que seja de médicos, de psicólogos, da família, dos amigos, porque nesse momento todo mundo pode ajudar, só é a gente mudar o olhar que a gente tem para a perda de cada pessoa. Os casais que perdem filhos durante a gestação sofrem com o preconceito da sociedade. Falta empatia. A maternidade muitas vezes é considerada invisível. A morte de um bebê, a morte de uma criança é algo que não é natural. Como eu coloquei, o natural no ciclo de vida familiar é nascer, crescer, desenvolver e morrer. Então, quando a criança ela parte antes dos pais, é uma coisa que é uma inversão. E isso dificulta o processo da elaboração do luto, né? O processo da vivência desse luto. E o fato da sociedade, como Fernanda colocou, né, do Picadinhos do Amor, da sociedade não ver essa barriga crescer quando essa morte acontece. Bem no início da gestação, ele invisibiliza a presença dessa criança, né? E termina que esses pais vivenciam de maneira muito solitária essa dor. O compartilhar, o poder falar a respeito de que esse bebê existiu e de que essa história aconteceu, colabora para que as pessoas consigam experimentar essa vivência do luto de uma maneira menos sofrida e dolorosa. Ter espaço de acolhimento, ter um acompanhamento profissional, poder se nominar e se sentir à vontade para falar a respeito, isso é de suma importância, porque acontece muitas vezes que a própria família se constrange de tocar no assunto porque acha que vai provocar dor ao casal e o casal se resguarda também nessa dor. E é uma coisa tão interessante porque na hora que a gente perde um parceiro, um companheiro, a gente tem uma identidade, que é o viúvo ou a viúva. Quando os filhos perdem os pais, eles são órfãos. Mas quando se perde um filho, que é o que a gente chama de uma perda parental, não tem um nome para essa identidade. Então, até nessa perspectiva, isso dificulta de como se identificar nesse processo. Durante o luto, algumas falas afetam os pais, principalmente as de cunho religioso. As pessoas que trabalham em serviços de saúde têm tentado estar atentas a esse tipo de fala. É uma fala que desqualifica a dor, né? E assim, a vivência da espiritualidade, independente do tipo de religião, ela não deveria ser um fator que pese negativamente nesse momento. A gente fala que no vivenciar, no acompanhar famílias, casais que perdem um bebê ou que perdem um filho, tende a haver empatia e compaixão. Você se colocar no lugar do outro, você ter uma atitude compassiva de não fazer uso de alguns jargões, de alguns ditos, como uma maneira de apontar, porque é como se aquela família tivesse uma responsabilidade por aquilo que está acontecendo. Uma coisa que a gente termina dizendo muito assim, se não sabe o que falar, não diga nada. Às vezes a presença, estar junto com aquele casal, é mais importante do que o que vai ser dito. Por meio do projeto Com Amor, a Maternidade Januário Cico oferece suporte emocional aos pais com perda gestacional neonatal e infantil. Esse projeto ele é direcionado às mães e familiares que tiveram perda gestacional e neonatal, né? A gente oferece um acolhimento humanizado através de uma equipe multiprofissional, né? Que busca justamente favorecer o processo de luto desses pais, validando os seus sentimentos, né? E dando a oportunidade de compartilhar a experiência do luto, bem como criar estratégias para estar estratégia para não é a superação, que eles nunca vão superar isso, porque esse filho vai ser levado no coração dele para toda a vida, mas para que eles convivam com essa perda. As mamães que perdem filhos por trombofilia em Natal há 6 anos contam com o grupo Picadinhas de Amor.
Mulheres com essa comorbidade, durante a gestação, precisam de uma injeção diária para viabilizar a gravidez. Apesar do SUS e dos planos de saúde serem obrigados a fornecer a vacina, os pais precisam entrar na justiça para conseguir o medicamento. Muitas vezes a gente ouvia dos médicos que era normal ou que a gente tem que esperar mais uma perda para poder ser investigado e tudo. Então, nessa luta, nós resolvemos criar o grupo para orientar as mulheres. No grupo, a gente ouviu muitos relatos de que, além de ser negada a investigação e o tratamento, muitas vezes, a gente precisava entrar na justiça para conseguir essa injeção anticoagulante para fazer o tratamento durante a gestação. A gente também ouviu relatos de mulheres que, durante o processo de perda gestacional em clínicas, maternidades, hospitais, eram praticamente violentadas, né? Eram como se fosse uma violência, né? Porque não tinha o tempo necessário com a criança, muitas vezes o tratamento não era adequado. E existem protocolos e acolhimentos que são mundialmente reconhecidos. Então a gente buscou essas políticas públicas, né, em lei. A gente conseguiu hoje a aprovação de leis no município de Natal, que já existe, por exemplo, a separação de leitos das mulheres que perderam bebês, para não ficarem no mesmo ambiente com aquelas mulheres que estão com o bebê no colo ou com o bebê vivo. E também protocolos para, por exemplo, capacitação dos profissionais de saúde, né, confecção de caixa de memórias para aquelas mulheres que perderam o bebê e precisam guardar uma lembrança, como fotos, como roupinhas, mechas de cabelo. E a gente precisa que essas práticas, que já são lei, precisam ser implementadas, né? A Câmara de Natal está acompanhando de perto as políticas públicas para a revitalização dos centros comerciais da capital. Nesta quinta, a Comissão de Turismo fez uma visita ao Camelódromo do Alecrim. O foco da visita dos parlamentares que integram a Comissão da Indústria, Turismo, Comércio e Empreendedorismo foi verificar os problemas do Camelódromo do Alecrim e conversar com os comerciantes do bairro. A visita também foi acompanhada pela Censur, Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim AEBA, e representante dos permissionários. Representando a Comissão de Turismo como presidente da comissão, visitando em loco, conversando com comerciantes, com consumidores e ver como podemos contribuir para que a gente tenha um novo Alecrim, né? Um Alecrim acessível, um Alecrim com estacionamento, um Alecrim com segurança para os consumidores e lojistas. O Alecrim é o centro comercial mais importante da cidade de Natal. Isso é um registro e uma realidade. O que precisa é você torná-la adensável para também questões habitacionais, aliado ao comércio e organizar o comércio. Indiscutivelmente, o ambulante, o camelô, esses são os maiores resistentes e quem traz a grande população para o Alecrim, que leva muitas vezes ao comércio formal. Então, essa junção do comércio formal com a informalidade é algo que realmente a Prefeitura tem que a cada dia pensar e organizar. A exemplo do que está fazendo do ordenamento urbanístico de Ponta Negra. Existe um projeto arquitetônico pronto, assinado pela arquiteta Daniela Sá, encomendado pela Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim, que prevê, entre outros pontos, a ampliação do espaço, banheiros acessíveis, refeitório e boxes padronizados. Segundo Matheus Feitosa, o projeto foi encaminhado para a Censur no dia 1º de outubro. É um projeto que engloba algo interessante e diferente dos demais que já foram apresentados. Existem mais de 3 projetos já que apresentaram anos anteriores, anos passados. E o interessante é que a gente vai conseguir, nesse projeto novo, colocar mais de 400 permissionários aqui dentro do Camelódromo e no espaço novo que fica ali à frente do Banco do Brasil e do Quinto Cartório, né? Então a ideia é organizar ainda mais o bairro do Alecrim, revitalizar a estrutura atual do Camelódromo, que precisa muito e urgentemente de uma reforma, né? Tanto a fiação exposta, como outros problemas de estrutura que a instalação atual tem e existe, né? E exige que seja feito. O representante da Associação de Permissionários do Camelódromo do Alecrim, Alberto Carlos, espera que o projeto seja aprovado. A gente espera realmente que venha esse projeto, que ele ande e que acredito que esse ano não vai sair mais, mas que venha o próximo e tenha uma conclusão concreta sobre essa situação de uma melhoria para aqui o Alecrim,
camelódromo e todos que trabalham aqui dentro. Além do projeto desenvolvido pela Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim para o camelódromo, também já existe outro já aprovado pelo Corpo de Bombeiros, feito pelos técnicos da Censul. Porém, nenhum dos dois já tem um orçamento concluído e aprovado. A prefeitura em si ela é muito preocupada, principalmente com esse camelódromo aqui, o camelódromo daqui da cidade. Tem um projeto já aprovado pelo Corpo de Bombeiros, que a Censul, através da sua equipe técnica, fez o projeto. Mas quando estava para ser aprovado, para ser mostrado à população na Câmara, a EBA fez outro projeto, junto com os permissionários e com os comerciantes do Alecrim. E nisso está nesse impasse, para ver qual vai ser aprovado. Vamos ver os dois, se adequar os dois, qual é o melhor, ou então juntar para ver qual é a melhor maneira de ajudar essas pessoas aqui. A presidência da Câmara e vereadores da Comissão de Saúde receberam nesta quinta representantes do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte. A categoria solicitou um debate sobre a estrutura da saúde pública na capital. A pedido do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, a Comissão de Saúde realizou na tarde desta quinta-feira uma reunião extraordinária para discutir a atual situação da saúde em Natal e propor que a comissão realize uma audiência pública para tratar do tema. Entendemos que é importantíssimo chamar as autoridades responsáveis, Secretaria Municipal de Saúde, a promotoria que fiscaliza e os vereadores para, juntos, além deste diagnóstico, nós implementarmos algumas soluções. Por exemplo, nós temos uma terceirização exagerada, pouca valorização dos funcionários de carreira, falta de profissionais, ou seja, necessidade de concurso. Reforma das unidades, porque há um sucateamento da rede como um todo. Falta de exames, falta de medicamentos, falta de equipamentos para o exercício do trabalho. Então, o que nós propusemos foi uma audiência pública com estas autoridades responsáveis e as entidades fiscalizatórias para que a gente possa efetivamente fazer um trabalho que melhore a saúde em Natal. O presidente da Câmara, vereador Érico Jacome, participou da reunião. Após ouvir o sindicato e os questionamentos de alguns profissionais, ficou definido que no próximo dia 16, no horário da reunião da comissão, será realizada a audiência pública com a presença de várias instituições, como explica o vereador Herbert Sena, presidente da comissão. A nossa audiência pública para discutir a situação da saúde do município de Natal será no dia 16, a partir das 14 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal, onde a gente irá convocar a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Administração e Finanças, o Ministério Público e tantos outros órgãos que a respeito de saúde. Os médicos hoje vieram aqui, relataram diversos problemas e situações das unidades. Enquanto Comissão de Saúde, a gente vai ouvi-los, e também debater esses assuntos com os órgãos responsáveis para que possamos buscar um entendimento e achar melhorias para o serviço como um todo de saúde em nosso município. A seguir, municípios do Rio Grande do Norte vão receber compensação pelas perdas do FPM e ainda. Prefeitura de Natal divulga programação para a Semana da Criança. Voltamos em instantes. Inúmeros animais são resgatados das ruas diariamente. Eles estão doentes, feridos, sequelados ou foram vítimas de atropelamento. ONGs e abrigos precisam de medicamentos, ração, material de limpeza e recursos para tratamento clínico veterinário. Toda doação é bem-vinda. Em que você pode ajudar? Entre em contato conosco, seja um doador. Uma iniciativa da União Pet Brasil. Os municípios do Rio Grande do Norte vão receber R$ 2.600.000 em compensação aos meses de julho, agosto e setembro deste ano nas perdas referentes ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O acerto foi fechado em Brasília, a partir das mobilizações promovidas pelas entidades municipalistas. O presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, Luciano Santos, ressaltou a importância da compensação para a saúde financeira dos municípios. A Federação dos Municípios enxerga com bons olhos, tendo em vista que a mobilização executada pelos prefeitos do Brasil inteiro, em especial aqui no Rio Grande do Norte, surtiu efeito. O Planalto entendeu que os municípios estão recebendo o FPM
de forma decrescente e isso prejudica a vida das pessoas. Toda ajuda é bem-vinda, apesar de que esses recursos, ao chegarem nos municípios, eles não estarão suprindo as necessidades estruturantes dos municípios. Então, ele apenas é um atenuante. A mobilização continua, nós temos pautas municipalistas importantíssimas para os municípios, para a vida das pessoas nas cidades, como, por exemplo, a PEC da reforma tributária, o aumento em 1,5% no mês de março do FPM e entre outras pautas que são importantíssimas para a vida das pessoas nas cidades. Faltando 8 dias para o Dia das Crianças, o Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte, o IPEM, realiza a Operação Especial Criança Segura. A fiscalização percorre estabelecimentos que vendem brinquedos, bicicletas infantis, berços, carrinhos de bebê e cadeiras de alimentação. A operação segue até sexta-feira e o IPEM verifica se os produtos estão em conformidade com as informações obrigatórias exigidas pelo Inmetro, dados do fabricante ou do importador, CNPJ da empresa fabricante, país de origem, faixa etária e, principalmente, o selo de identificação da conformidade. Todas as informações devem estar escritas em português. Caso as irregularidades sejam encontradas, os estabelecimentos fiscalizados terão até 10 dias para apresentar defesa ao Instituto e estarão sujeitos às penalidades, como o recolhimento dos itens. A Prefeitura de Natal divulgou a programação da Semana da Criança. Tem brincadeiras, música, vacinação, esporte e lazer. Tarsila Costa. Brincadeiras, música, vacinação, esporte e lazer estão na programação especial da Semana da Criança, que acontece nos dias 7 e 12 de outubro na capital potiguar. A iniciativa da Prefeitura Municipal inclui atividades gratuitas na Estação Cidadania, na Zona Norte, e na Praça Pedro Velho, Zona Leste da capital. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde vai promover no sábado 7 o dia D de vacinação, com atualização de carteira de vacina para o público de 0 a 15 anos. A vacinação vai acontecer nos shoppings Midway Mall, Partage e Via Direta, contendo também uma programação local para as crianças com direito a espaço Kids, distribuição de balões e pintura artística. No dia 7, na Estação Cidadania, na Zona Norte de Natal, o palco principal recebe Dança Kids às 15 horas, apresentação de Bistec e Bochechinha às 15h45 e do DJ DK7 às 17h30. No volante da praça haverá personagens infantis às 15 horas e Orquestra do Papão às 16 horas. Além disso, haverá atividades como Feira de Artesanato e Espaço Kids, a partir das 15 horas, oficina de artes marciais e mini cidade de trânsito às 16 horas. Já no dia 12, a programação é na Praça Pedro Velho, Zona Leste de Natal. No palco se apresentam o Mágico Rian às 10 horas, Palhaço Piruá às 13 horas, Ladrões do Sorriso às 15 horas e Orquestra do Papão às 17 horas. As atividades na estação incluem Espaço Kids a partir das 15 horas, oficinas esportivas e artes marciais às 17 horas. E no 5º dia de ação da Câmara Municipal com o Grupo Reviver, as mulheres que vieram fazer os exames de mamografia ganharam uma manhã de beleza e relaxamento. Nesta quinta, as mulheres que compareceram à Câmara para fazer a mamografia com o Grupo Reviver puderam também levantar a autoestima com retoques de maquiagem. No local, o mandato da vereadora Margarete Régia disponibilizou massagem com bambuterapia. O público feminino adorou o serviço. Nosso mandato dispôs desse momento importante para as mulheres, para que elas pudessem bem relaxar, porque muitas que estão ali fazendo o exame, elas estão um tanto também preocupadas, né? E a gente precisa também dar à mulher uma qualidade de vida melhor. E esse momento para mim foi muito importante, né? E que a gente consiga levar mais vezes para as comunidades também, da nossa cidade, um momento de relaxamento para que essas mulheres que são tão cansadas, né, do dia a dia e muitas vezes vão fazer o exame preocupadas, né, com o resultado. Mês de outubro, mês rosa, mês de prevenção, mês de a gente ajudar mais a esclarecer e para que elas também possam saber como se prevenir melhor do câncer de mama. Bela ação, né, do presidente, dos senhores vereadores também, todos. Que esteja sempre
essas ações, né? Que é muito bom. Inclusive, hoje, o que é que está aqui? O que é que você fez? Eu fiz maquiagem e vou fazendo terapia, massagem. E para autoestima, é legal? É bom demais. É muito importante, até primeiramente, né, para incentivar outras mulheres a se cuidar, a ter o autocuidado também. Em questão do relaxamento, é maravilhoso, principalmente para a mente, e para a gente, né, que trabalha muito, correria. Então é muito importante esse autocuidado. Estou gostando, é a primeira vez que eu participo, estou amando muito mesmo. Qual a importância para você? A importância para todas nós mulheres, né? Temos que fazer esse autoexame, né? É muito importante para evitar o problema, né? E o cuidado com a beleza, o que você está achando aí? A massagem? É ótimo o cuidado com essa moça maravilhosa, muito bom mesmo. E eu gosto de maquiagem. E a massagem vai fazer também? Vou, se der tempo, farei. Bem levinha. No caminhão do Grupo Reviver, as mamografias seguiram normalmente. Dona Sebastiana, pelo 3º ano consecutivo, optou por fazer o exame na Câmara. Precisa fazer, né? Porque o câncer de mama cada dia aumenta mais, né? E a senhora tem histórico na família? Não, minha mãe morreu de câncer, mas não de mama. Com a mamografia vencida, Eliane também foi atendida no período da manhã. Fiz o ano passado, venceu no mês 9. Já fiquei com todo esse cuidado, né? De fazer o autoexame de novo, para se cuidar o quanto antes, né? Se der algum problema na minha saúde, já se cuidar. Tem algum histórico na família de câncer de mama? Não, que eu saiba não, mas eu tenho uma irmã mais jovem do que eu, que já fez aquelas punções. E aí eu já fico um pouco meio que alerta, né? E o acolhimento aqui na Câmara, como está sendo? É muito bom. Eu indico para todas as mulheres virem até aqui procurar o atendimento, que é excelente. Muito bom e gratuito, melhor ainda, né? A unidade móvel do Grupo Reviver estará aqui ao lado da Câmara Municipal de Natal até esta sexta-feira, funcionando no mesmo horário, das 7h30 da manhã até as 5 horas da tarde. Para garantir o atendimento, é importante que as mulheres cheguem o quanto antes. É um exame que é muito requisitado, vocês precisam fazer, porque é uma prevenção. Quanto mais cedo vocês fizerem, quanto mais cedo vocês se tocarem, que sentirem que tem realmente alguma coisa que ali que está incomodando, que não está bem, procure o médico, procure o Grupo Reviver. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia mais uma vez. Notícias atualizadas vocês podem conferir no site da Câmara Municipal de Natal e também na primeira edição do Câmara Repórter, nesta sexta-feira, às 1h50 da tarde, com Kleber Teixeira. Tchau!